Olá pessoal, sou Ademir Lopes e no encontro de hoje nós iremos estudar limites fundamentais. E como vocês podem observar lá na página 1, certo, da nossa nota de aula número 2, esse tipo de limite, certo, eles são mais casos, né? São mais alguns casos do tipo de indeterminação, 0 sobre zero, infinito elevado a zero ou até 1 elevado a infinito. Tá? Então a gente vai começar aqui pelo tópico 2.1 da nossa nota de aula número 2, certo? Limite fundamental da trigonometria. Proposição 2.1.1. Limite de seno de θ sobre θ quando θ tende a zero é igual a... Alguém sabe? 1, né? Certo? Então, 1 esse resultado. Então, vamos fazer a demonstração, tá? E aí, para iniciar a demonstração, como envolve uma função trigonométrica, né, a gente vai partir do ciclo trigonométrico. E no final, vocês vão ver que a gente vai precisar também utilizar o teorema do confronto, tá? Então, observando no ciclo trigonométrico, vejam, aqui, por exemplo, né, nós temos aí dois triângulos, certo? Vejam na figura o triângulo OAT, certo? Aqui, né, OAT, tá? Temos também o triângulo OPM, tá certo? OPM, esse triângulo aí, né, o ângulo θ, tá? E aí nós temos aqui, então, olha, bem aqui assim, ó, esse segmento aqui é referente ao seno de θ, tá certo? Esse segmento é referente ao seno de θ. Então, quer dizer que MP, tá certo, é igual ao seno de θ. OM, aqui, ó, é o cosseno de θ, certo? Então, OM é o cosseno de θ. E TA, esse outro segmento, TA, é a tangente de θ, tá? Então, observe o seguinte, né? Vejam também ainda aí esse setor circular, ó. Esse setor circular aqui, certo? Vejam que a área desse setor circular, ela é maior, certo? Do que o triângulo APM, certo? Como está sendo dito aqui, ó, a área daquele setor circular, certo? É maior do que a área do triângulo OPM, tá? Como também a área do setor circular, do mesmo setor circular, é menor, certo? Aqui, ó, é menor do que a área do triângulo OAT, né? Menor do que a área desse triângulo aqui, tá? Então, a gente vai usar essa desigualdade para desenvolver essa situação, tá certo? E aí, esse θ, gente, vamos observar que o θ aqui que a gente vai considerar é em radianos, tá certo? Então, vamos lá. Qual a área do setor circular com o θ em radianos? Alguém lembra aí? E aí, fala para mim, né? Então, vamos lá. Então, vai ser θ, certo? R ao quadrado sobre 2. Isso daqui é maior que... Qual vai ser a área do triângulo? Dá uma olhada lá no triângulo OMP. OMP. Ora, ele é um triângulo retângulo, certo? Então, eu posso usar os catetos como sendo base e altura, tá? Então, nós vamos ter aí o segmento OM, certo? Como base. E vamos considerar o MP, ou PM, né? Como altura, dividido por 2. Já para o triângulo maior, OAT, a base vai ser OA, certo? OA. E a altura vai ser AT, dividido por 2. A gente pode, então, simplificar esses dois, certo? E aí, o OM, tá? OM aqui, ó, né? Ele é o cosseno do ângulo θ, tá certo? Então, vai ficar aqui cosseno de θ, que multiplica MP é o seno de θ, tá certo? Ó, MP vai ser o correspondente ao seno do ângulo θ aqui. Então, vezes seno de θ. O 2 a gente já simplificou, né? O raio, certo? Raio do ciclo trigonométrico, né? É 1. Então, aqui vai ficar só θ. Menor que OA. OA, vamos ver quem é OA. Olha, gente, OA é o raio também, ó. Certo? OA é 1. Então, não vou colocar. E a T é a tangente do ângulo θ. Tá? É a tangente
de θ, certo? Então, para a gente chegar onde a gente está querendo, né, ó, lembrando que é o limite de seno de θ sobre θ, certo? Então, nessa parte aqui do meio, tá? Para ficar parecido com o que a gente está querendo, a gente vai dividir, certo? A gente vai dividir tudo por seno de θ, sem nenhum problema aqui, até mesmo porque θ é um arco positivo, né? Então, o seno também de θ vai ser positivo, tá certo? Então, a gente vai dividir tudo por seno de θ, tá? Então, aqui nessa primeiro membro aí da desigualdade vai ficar apenas cosseno de θ, certo? Vai ficar cosseno de θ menor que θ sobre seno de θ menor que... Tangente é seno sobre cosseno. Quando a gente dividir, vai ficar 1 sobre cosseno de θ. E aí, pessoal, para o que a gente está querendo, né? A gente tem que inverter essa parte aqui do meio, ó. Se eu vou inverter o do meio, né? Eu tenho que inverter tudo, tá? E aí as desigualdades também vão ser invertidas, tá certo? Então vai ficar aqui 1 sobre cosseno de θ, tá certo? Vai inverter, né? Então, maior que seno de θ sobre θ, que é maior que cosseno de θ, tá? E aí a gente vai usar o teorema do confronto, tá certo? A gente já tem a primeira parte da hipótese do teorema do confronto, né? Que a função seno de θ sobre θ está entre outras duas. E agora a gente vai calcular o limite da primeira, como também da segunda. Se dá igual das duas, então pelo teorema do confronto, o limite do seno de θ sobre θ quando θ tende a zero vai ser igual ao dos outros dois, tá? Eu vou fazer como eu mais gosto de fazer, né? Eu vou aplicar limite no todo, tá? Então, nós vamos ter aqui limite de 1 sobre cosseno de θ, θ tendendo a zero, maior que limite seno de θ sobre θ, θ tendendo a zero, tá certo? Que é maior, né, que o limite cosseno de θ, θ tendendo a zero, tá certo? Ora, quando a gente substituir o θ aqui nesse primeiro valor, tá certo? Nesse primeiro limite, cosseno de zero é 1. E aí vai ficar 1 sobre 1, que dá 1. Tá? O do meio aqui a gente vai repetir, né? Que é o que a gente está querendo encontrar. Limite de seno de θ sobre θ. θ tendendo a zero. E o segundo resultado aqui, né? Quando a gente substitui o θ por zero, cosseno de zero é 1. Também vai dar 1. Então, vocês podem anotar aí, tá certo? Pelo teorema do confronto, tá? O limite de seno de θ sobre θ, quando θ tende a zero, é igual a 1, tá? Então, está provado aí essa primeira proposição, né? Então, gente, a partir aí do teorema, certo, da trigonometria, nós podemos encontrar e determinar outros resultados, certo, baseado naquele, tá? E aí nós temos 4 situações, certo? Vamos fazer aqui a 1, né? A 1 é bem simples, tá? Então, vamos destacar aqui 1. Então, nós temos ali limite, certo? De θ sobre seno de θ. Observe que é ao contrário aqui, né? Tá o inverso multiplicativo do que está lá na proposição, tá? Quando θ tende a zero. Ora, aqui a gente pode inverter a fração, tá? Que vai ficar limite de 1 sobre seno, certo? Seno de θ sobre θ. Certo? Essa fração aqui é a maior, com θ tendendo a zero, tá? E aí a gente pode aplicar propriedade de limites, né? A gente pode separar os limites aí, tá certo? A gente pode colocar aqui limite de 1 com θ tendendo a zero sobre limite de seno de θ sobre θ com θ tendendo a zero. O numerador vai resultar 1, denominador também, né, como a gente viu na proposição, também vai ser 1. Então, o resultado
1. Do item 2, vou só deixar o bizu aí para vocês, tá? Vocês vão substituir o seno, né? Melhor, a tangente de θ por seno de θ sobre θ, certo? E aí, quando vocês fizerem a substituição, vão desenvolver, tá? Vai aparecer a proposição, né, do seno de θ sobre θ, e aí vocês vão encontrar o resultado final igual a 1, tá? Vamos aqui para o item 3. Então, resolvendo aí o item 3, melhorar um pouquinho esse número 3. Então, nós temos ali no item 3, limite do seno de mθ sobre θ com θ tendendo a 0. O que a gente vai fazer nesse caso? Observem, certo? Que o arco aqui é mθ. Se eu deixar o denominador igual, então eu consigo utilizar a proposição, que a gente demonstrou agora há pouco, né? Então, o que a gente vai fazer para deixar igual? Então, a gente vai multiplicar embaixo, certo? E em cima por m, né? Então, vai ficar limite, certo? De m vezes seno de mθ sobre mθ, né? Com θ tendendo a 0. Gente, esse m aqui ó, a gente pode colocar para fora, tá certo? É uma constante, né? Por propriedades e limites, a gente pode fazer isso, tá? E aí, observe que dentro vai ficar limite de seno de mθ sobre mθ, com θ tendendo a 0, tá certo? Ou seja, né, vai ficar o limite disso aqui, ó, tá? Então, a gente sabe que esse resultado, né, no caso θ tendendo a 0, então a gente sabe que esse resultado vai ser 1, tá? Logo, o resultado do limite lá em cima vai ser m, tá? Então, se vocês encontrarem uma situação do tipo, né, limite de seno de, por exemplo, aí 7 alfa, certo? Sobre alfa com alfa tendendo a 0. Quanto é que dá isso aqui? Né? Então, por essa consequência número 3 aí, tá? Nós vamos ter que esse resultado vai ser 7. E no item 4, certo? Vou fazer aqui o item 4. O que é que nós vamos fazer ali, né? A gente vai dividir, tá certo? O nosso numerador e denominador por mnθ, tá certo? Então, a gente vai dividir, tá? Vamos anotar aqui, né? Limite de seno de mθ sobre seno de nθ, com θ tendendo a 0. Tá? Então, nesse caso aqui, para a gente conseguir fazer a proposição aparecer, a gente vai dividir, tá? Por mnθ, certo? Então, vai ficar assim, né? Vai ficar limite de... Vamos colocar aqui 1 sobre, já separando, tá? Olha, aqui em cima, tá? Como a parte do arco é mθ, eu quero que o denominador apareça, o denominador do seno apareça mθ também, tá certo? Então, vou deixar o 1 sobre n aqui separado, vezes seno, repete aqui o arco, tá? Sobre o que eu falei para vocês, né? Ó, mθ, certo? Isso tudo sobre, agora aqui vai ficar 1 sobre m, tá? A gente está dividindo isso, né, por mnθ. Então, eu posso escrever 1 sobre m, que multiplica seno de n, θ, isso aqui eu estou repetindo, que tem lá em cima já, sobre nθ. Lembrando que aqui o θ está tendendo a 0, tá certo? Essa parte, né, as frações aí, tá? mn são constantes, tá? Diferente de 0. Posso tirá-las aí de dentro do limite pela propriedade, né? E aí, quando a gente retirar, certo? Isso, colocar aqui para frente, tá? A gente vai estar fazendo a divisão de frações, o que vai resultar em m sobre n, tá certo? 1 sobre n dividido por 1 sobre m vai ficar m sobre n, né? Tá? Vai ficar aqui fora, vai ficar m sobre n, que multiplica o limite, certo? De seno
de mθ. Aqui a gente já poderia até concluir, né? Mas vou colocar aqui só para vocês acompanharem melhor, tá? Então, mθ dividido por mθ sobre o seno de nθ dividido por nθ, certo? Com θ tendendo a zero, tá? Então, observem. Aqui a gente vai aplicar a propriedade do limite, né? Vai separar o limite com θ tendendo a zero para isso e depois para esse outro, certo? E aí cada um desses, como o arco, certo? É igual aqui, ó, ao denominador, então o resultado para cada um desses vai ser 1, né? Então vai resultar em aqui m sobre n vezes 1, tá? Que é igual a m sobre n. Então, se vocês encontrarem alguma situação, né, do tipo, calcule limite do seno de, vou botar aqui 3 beta, tá? Sobre seno de 5, vamos entender que isso é 5, tá certo? 5 beta. Com o beta tendendo a zero, esse resultado vai ser quanto, né? Vai ser 3 quintos. O segundo limite fundamental é o limite fundamental da exponencial. Então, para vocês se localizarem aí no material, é o item 2.2.1, lá na página 2, certo, da nossa nota de aula. Então, limite de 1 mais 1 sobre x, tudo elevado a x, quando x tende ao infinito. Enquanto isso aqui vai resultar, né? Pois é, esse resultado aqui, gente, ele é próximo, certo, do número de Euler, tá? Que é, né, o número de Euler, não sei se vocês lembram aí, tá? Mas ele vale aproximadamente 2,71, tá certo? Então, esse resultado aqui vai ser E, tá? E aí, no caso aqui, a demonstração dele requer conhecimento de séries, tá? Então, a gente vai falar desse resultado aqui só intuitivamente mesmo, tá? Utilizando o gráfico da função aí, tá certo? Então, o gráfico dessa função, se vocês colocarem no GeoGebra, tá? Ele vai ficar assim, ó. É semelhante a uma hipérbole, tá? Só que ele começa aqui no 1, certo? A imagem dele do 1 para cima, né? É maior ou igual que 1, os y, tá? E aí vai ter uma assíntota horizontal, que é onde está essa linha amarela, certo? Então ele vai aqui, ó, certo? Enquanto aqui, nessa outra região, tá? Ele vai ficar aqui, ó. Só melhorar um pouquinho aqui, que eu estou subindo muito rápido. Pronto, aí vai mais ou menos assim, tá? E aí o que acontece, né? Quando o x tender para o infinito, certo? Que é o que, né, a tendência aí para o x, tá? Observe o que acontece com os y, né? Então, vamos pegar aqui e aumentar os x, certo? Para onde os y estão tendendo, né? Quando a gente está colocando para mais infinito, está se aproximando desse valor, tá? E quem é esse valor? Quanto é esse valor? Exatamente o número de Euler, né? 2,71, certo? É o E. O mesmo vai ocorrer lá do lado esquerdo, tá? Quando a gente colocar os x para menos infinito. Tá? Então, vamos pegar os x aqui para menos infinito. Vamos diminuir cada vez mais os x, né? Então, observe o que acontece com os y. Para onde estão tendendo os y, né? Estão tendendo para esse mesmo ponto, tá? Que é o E, tá certo? Então, o resultado aí do limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, com o x tendendo para infinito, é igual a E. E aí, nós vamos ter também, a partir desse limite fundamental, nós vamos ter consequências também, tá certo? Vamos lá, né? Então, a primeira consequência, certo, da proposição 2.2.1 também vai resultar em E, tá certo? Então, o limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando x tende a zero, também vai ser E. E aí, observe que eu estou mantendo aqui acima, certo, a nossa proposição, né, porque a gente vai precisar do resultado dela para comprovar esse resultado aí da primeira consequência, tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte, para mostrar que esse resultado aqui também é E, tá?
a gente vai tentar deixar, certo? A gente vai ter que deixar parecido aqui dentro, tá? Ou igual, né? Claro, mudando a variável aí, tá? Então, nós vamos fazer assim, nós vamos chamar como aqui é 1 sobre x, então nós vamos chamar o x que está aqui, certo? Vamos dizer que x é igual a 1 sobre p. E aí, se x é igual a 1 sobre p, então o 1 sobre x vai ser p, né? Tá? 1 sobre x vai ser igual a p. E aí vamos substituir lá, tá bom? Só observando, né, que x está tendendo para zero. Se x tende para zero nessa situação, o p vai tender para quanto, né? Quando a gente substituir o x aqui por zero, certo? Então vai ficar 1 sobre zero. E isso a gente sabe que dá infinito, né? Então vamos colocar aqui p tendendo, vai tender para mais ou menos infinito. E aí, substituindo lá no limite, certo? Vai ficar limite de 1 mais, no lugar do x, vai ser 1 sobre p elevado, ao invés de 1 sobre x, vai ficar p. Com p tendendo para mais ou menos infinito. E aí a gente chega no resultado da nossa proposição lá de cima, tá? Isso aqui, então, vale E. Na consequência 2, a gente vai utilizar o resultado da consequência 1. E aí a gente vai começar fazendo aqui o m sobre x, já que a gente vai utilizar 1, né, para comparar aí. Tá? Se a gente comparar, a gente vai ver que a gente vai ter que chamar isso aqui de outra incógnita, certo? Pode ser, ou melhor, de outra variável, né? Tá? Então, pode ser t, tá? E aí, quando, no caso, o x está tendendo, né, para mais ou menos infinito, certo? Está tendendo para mais ou menos infinito, o t vai tender para quanto? Ora, se eu vou colocar o meu x aqui, né, para mais ou menos infinito, o denominador vai se tornar cada vez maior e o numerador permanece constante. Então, isso vai tender para zero, né? O t vai tender para zero. Então, reescrevendo, nós vamos ter limite de 1 mais t, só diminuir esse parênteses, 1 mais t elevado a x. Ora, se m sobre x é igual a t, então quem que vai ser o x? Vai ser m sobre t, né? Então, no lugar do x, vou escrever aqui m sobre t. Aqui, o t tendendo para zero, certo? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, esse m aqui, tá, o m, a gente pode colocar ele como expoente do limite todo. Tá? Dessa forma aqui, aplicando propriedades do limite, né? Então, nós podemos escrever assim, ó, limite de 1 mais t elevado a 1 sobre t, t tendendo a zero, isso aqui tudo elevado a m. E aí esse resultado que está aqui dentro, tá? A gente vai olhar ali para a consequência 1 da proposição, é E. Então vai ficar E elevado a m. Tá? Então esse resultado é E elevado a m. Como exemplo, vamos resolver o item B do exemplo 5. Então diz aí, calcule o limite de 2n mais 3 sobre 2n mais 1 elevado a n mais 1 com o n tendendo ao infinito. E aí, nesse caso, a gente vai utilizar a segunda consequência para o limite fundamental da exponencial. Tá? Então, lembrando que, certo? Nessa situação, se nós temos o m ali no numerador, né, m sobre x, o resultado aqui vai ser E elevado a m. Tá certo? E elevado a m. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse limite aqui do item B é aplicar a propriedade da potência aí, tá? O expoente está em mais 1, né? Então, vai ficar limite, certo? De 2n mais 3 sobre
2n mais 1, com n tendendo ao infinito, né, aqui mais ou menos infinito, elevado a n, que multiplica limite, certo? É n mais 1, então vai ficar limite de 2n mais 3 sobre 2n mais 1, tá? Então, aqui é mais. Elevado a 1. Com n tendendo ao infinito. Então, tanto num limite como no outro, a gente vai dividir tudo por 2n. Vamos lá. Aqui a gente vai dividir por 2n. Aqui também, né? E no outro aqui também, certo? Aqui então vai ficar limite. 2n dividido por 2n dá 1. Então vai ficar 1 mais 3 sobre 2n sobre 1 mais 1 sobre 2n. Isso com n tendendo ao infinito. E o expoente aqui é n, né? Vezes limite. 2n por 2n vai dar 1, certo? Vai dar 1 mais 3 sobre 2n, vai ficar igual a outra expressão. Só que isso é elevado a 1, e aqui o n também tendendo ao infinito. Nessa segunda situação, quando a gente, né, fizer o n tendendo para infinito, aqui vai zerar, tá certo? E aí vai ficar numerador 1, denominador também vai ser 1. Então, esse limite, certo? Esse limite aqui, tá? Ele vai resultar em 1. Certo? Então, a gente vai continuar só com o outro lá. E aí, gente, eu vou só deixar aqui para vocês perceberem melhor o resultado. Tá? Que aqui já está acabando também. Aqui a gente pode colocar assim, ó, 1 mais, eu posso levar o 3 meios lá para o numerador, assim, ó, dividido por n sobre... Eu vou até separar aqui os limites para ficar mais claro para vocês. Tá? Então, vou ter que refazer aqui. Certo? Eu já vou separar os limites aqui. Vai ficar melhor para vocês perceberem. Tá? Do jeito que eu estava fazendo antes, ó, o 3 meios aqui em cima e o n aqui embaixo. Isso daqui é elevado a n. Tá? Com n tendendo ao infinito. Sobre, estou aplicando então propriedades de limites. Estou separando aí, estou dividindo os limites. A mesma coisa aqui vai ficar 1 mais, só que aqui vai ficar 1 meio, certo? Porque aqui ó, é 1 sobre 2n, né? Então vai ficar 1 meio sobre n elevado a n, com n tendendo para o infinito. Tá? Então, se a gente comparar cada um desses resultados aqui, tá certo? Esse aqui, por exemplo, né? Com esse outro resultado, a gente vai observar que esse resultado vai ser quanto, né? O numerador vai ser quanto aí? E aí, o que é que vocês acham? Vai ser e elevado a 3 meios, não é isso? Vai ser e elevado a 3 meios. E o denominador? Vai ser e elevado a 1 meio. Divisão entre potências de mesma base. A gente repete a base, subtrai os expoentes, né? Quanto é que dá 3 meios menos 1 meio? 3 menos 1 dá 2, 2 sobre 2 dá 1, né? Então vai ficar elevado a 1, que é... Vamos só aqui fazer comentários, certo? Os outros itens do exemplo 5 para vocês tentarem resolver. Tá? Então, veja o item A. Ele é bem semelhante, certo? Com o item B, só que é mais simples. Tá? Vocês vão começar aplicando aqui, ó, né, a propriedade aí da potência. Tá? E aí, logo em seguida, vai ficar
vocês vão conseguir encontrar o resultado praticamente que de imediato, tá? Ele vai ser bem simples. No caso do item C, certo? No caso do item C, eu recomendo que vocês substituam aí o cosseno de x por 1 sobre p, por exemplo, ou 1 sobre y, ou 1 sobre k, vocês que sabem, né? E aí também logo vai aparecer o resultado, tá? Lembrando, quando vocês substituírem cosseno de x por 1 sobre k, por exemplo, o x está tendendo para 3π sobre 2, então vamos ver para onde o k vai tender, né? E aí vocês vão ver que vão chegar num resultado lá das consequências da definição, tá certo? Do limite fundamental da exponencial. Nesse caso aqui do item D é mais simples ainda, tá certo? Nesse caso aqui vocês vão utilizar a consequência 1, certo? Vocês vão utilizar a consequência 1, só que tem um ln aqui, né? Um logaritmo neperiano aqui, né? O que aí vocês vão fazer? Vão só jogar ele para fora, certo? Então vai ficar ln, tá? Vou só falar aqui, ó. Vai ficar ln, parênteses, limite de 1 mais t elevado a 1 sobre t com t tendendo a zero. Então vai ficar ln do resultado desse limite. E aí logo vocês vão chegar ao resultado desse limite. Vamos então aqui à última proposição, certo, de limites fundamentais. Observem que, né, se assemelha aí a limites de funções exponenciais, né? Tem um x aqui no expoente, ó, tá certo? Então, limite de a elevado a x menos 1 sobre x com x tendendo a zero. O resultado desse limite, a gente vai ver, né, vai ser ln de a. Tá? Então, vamos provar esse resultado aí, certo? Então, a gente vai começar, né, no decorrer aqui do raciocínio, tá? Vocês vão ver que vai aparecer um limite fundamental, tá? Na verdade, uma consequência. Então, a gente vai começar aí fazendo a elevado a x menos 1 igual a, por exemplo, t, tá? E aí eu vou precisar saber quem é x, né? Então eu vou isolar o x aqui nessa equação, certo? Então aqui nós vamos ter a elevado a x igual a t mais 1, certo? E aí, como eu quero o x, que está no expoente, eu vou aplicar em ambos os membros um logaritmo, certo? Só que esse logaritmo, para a gente conseguir chegar onde a gente está querendo, né, vai ser o ln, tá? Vai ser o logaritmo natural. Então, vamos aplicar em ambos os membros aí, né, ln, certo? De a elevado a x igual a ln de t mais 1, certo? Então, o que é que a gente vai poder dizer aqui, né? Que o x, certo? O x ele vai vir para cá para frente, tá? Então, a gente vai encontrar aqui que o x, né, vai ficar x vezes ln de a. Então, ln de a eu vou passar dividindo, tá? Então, vai ficar ln de t mais 1 sobre ln de a aqui no denominador. E aí, vamos ver, né, já identificamos aqui o x, tá certo? Aí, vamos ver para onde está tendendo aí o t, tá certo? Então, o x tendendo a zero, com o x tendendo a zero, o t vai tender para quanto, né? Para quanto vai tender o t? Substitui o x aqui, tá? Substitui o x por zero, vai dar o quê? Vai ficar elevado a zero. É 1, menos 1 dá zero. Então, t também vai tender para zero. Certo? Então, logo a gente vai ter o seguinte, ó, logo vamos ter, certo? Que o limite lá de cima, né, vai ficar, lembrando, né, o a elevado a x menos 1, tá certo? Ficou o quê? O a elevado a x menos 1 fica t, né? O x, a gente acabou de identificar, ln de t mais 1, certo? ln de t mais 1 sobre ln de a. Isso com o t tendendo a zero. E aí, o que é que a gente vai fazer agora, né? Observem, certo, que a gente tem aqui uma divisão de frações, tá? Então, a gente vai fazer essa divisão de frações. E aí, quando a gente repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, o ln de a, ele vai ficar no numerador, certo? Então, eu vou jogar ele lá para fora logo, tá? Para a gente ganhar espaço aqui, ó, certo? Então, quando a gente repetir a primeira, que é t, e multiplicar pelo inverso da segunda, o ln de a vai para o numerador, e aí eu vou jogar ele, vou tirar ele de dentro do limite, certo? Vou botar ele lá para frente, tá? Então, vai ficar assim, ó, ln de a
que multiplica o limite no caso aí, vai ficar t, certo? Repete a primeira, né? Multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar ln, certo? ln, aqui embaixo tem ln de t mais 1, com t tendendo a 0. Aqui vamos ter, então, ln de A. E aí, o que é que a gente vai fazer agora, né? O que é que vocês acham que a gente pode fazer aí? E aí, pensaram? Ora, a gente vai inverter essa fração aqui toda, tá certo? A gente vai inverter ela toda, então vai ficar assim, ó. Que é para aparecer uma das consequências lá, eu acho que, se não estiver enganado, é a consequência 1 da propriedade do limite fundamental da exponencial, certo? Então vai ficar aqui 1, que divide, né? ln de t mais 1 sobre t, certo? Então, esse aqui vai ficar ln de A. E aí a gente vai poder separar. Lembrando que ó, t está tendendo a 0. Né? Então, a gente pode separar os limites aí, certo? Em cima vai ficar limite de 1, né? Que é a constante, com t tendendo a 0, certo? Sobre. Embaixo, então, vai ficar limite. E olha só, observem aqui. Esse t que está aqui embaixo, certo? Eu posso tender esse t aqui, ó. Eu posso tender que aqui é 1 sobre t, tá certo? Que está aqui na frente do ln. Então, eu posso pegar, certo? Por propriedades aí de logaritmos, né? Eu posso pegar esse 1 sobre t e levar aqui por expoente, tá certo? Então, a gente vai reescrever esse limite aqui de baixo dessa forma, né? Então, vai ficar ln, tá certo? ln de t mais 1 elevado a 1 sobre t. Lembrando que o nosso limite aqui, o t está tendendo a 0. Então, fica ln de A. O limite de cima aqui, né, do numerador é 1, tá? E o resultado, gente, desse limite aqui de baixo, certo, do denominador, se a gente olhar lá para o item D do exemplo 5, a gente já calculou ele, né? Que aí, no caso, a gente vai utilizar a consequência 1, tá certo? Lá da propriedade, né, de limite fundamental da exponencial. Tá? Então, esse resultado aí também dá 1. Esse resultado é ln de A, tá certo? E aí fica aprovada a nossa proposição. Vamos finalizar esta nossa aula resolvendo o item B do exemplo 6 da nossa nota de aula. E aí vejam, tá, que esse resultado aqui do item B, aliás, da função do item B, nela se aproxima mais de qual dos itens, né, quais das situações, qual das situações que a gente vem estudando, né? O que é que vocês acham? Se aproxima mais com esse anterior, né? Tá? Que aí vamos lembrar do resultado, certo? Que o limite de A elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende a 0, certo? Quando x tende a 0, isso aqui é igual a ln de A. Tá? Então, vamos deixar esse resultado guardado. E aí, na situação do item B, vamos iniciar aqui, né? Vamos ter ali A elevado a x menos b elevado a x sobre x, com x tendendo a 0. Tá? Então, já vai ajudar muito o fato de x também tender a 0. Né? E aí, para essa expressão aqui, ó, se aproximar, tá? Ficar parecido com essa, tá? O que é que falta aí? Né? Falta o b no lugar do b ser 1, tá certo? Aqui no lugar do b ficar igual a 1. Então, para isso, o que é que a gente vai fazer? Né? Qual vai ser a saída aí? Tá? Qual vai ser a nossa solução? A gente vai dividir, certo? Numerador e denominador aqui, por b elevado a x. Tá? Então, vamos dividir aqui, numerador e denominador, por b elevado a x. E aí, vamos ficar com o seguinte, né? Vai ficar limite de
A elevado a x dividido por b elevado a x, a gente pode representar, né, assim, né? A sobre b elevado a x. Menos b elevado a x dividido por b elevado a x é 1. Olha só, 1 já apareceu, que era a nossa tensão, por isso que a gente dividiu por b elevado a x, né? E aqui no denominador vai ficar x que divide b elevado a x. Isso com o x tendendo a 0. Certo? Então, isso vai ficar igual. Olha, aqui, certo? Aqui no denominador, que a gente pode fazer. Aqui, na verdade, a gente tem uma divisão de frações. Tá? Então, a gente vai repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. Quando a gente fizer isso, vai ficar assim, né? Ó, limite, tá? Vai ficar limite de a sobre b elevado a x menos 1. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, o x que está no numerador aqui vai para o denominador, né? Já que vai inverter. Então, vai ficar sobre x. Isso aqui vai ficar multiplicando, tá? bx, certo? Então, a segunda fração está aqui, né? Ó, a segunda fração está aqui, certo? E aí, esse bx, a gente vai separar os limites, certo? A gente vai separar os limites aqui, lembrando que o x aqui tende para 0. Então, vai ficar limite, bota logo aqui o bx, com o x tendendo a 0, que multiplica o limite de a sobre b, entendam que é a sobre b aí, tá certo? Elevado a x menos 1 sobre x. Com o x aqui também, claro, tendendo a 0. O primeiro resultado, né, o primeiro limite, né, limite de b elevado a x com x tendendo a 0. Ora, se x tende a 0, b elevado a 0 vai dar 1. Certo? Então, lá vai dar 1. E esse último resultado, tá, se a gente comparar com a nossa proposição 2.2.2 da nossa nota de aula, compara aí, ó. Quanto que vai dar esse resultado? E aí, já sabe? Pois é. Né? Vai dar ln de A sobre B. Tá? Então, gente, recomendo que vocês resolvam, tá, o item aí A, tá certo? Esse exemplo 6. É uma saída bem simples, você só tem que fazer uma substituição. Você vai substituir o x menos 2, né, por uma outra variável. E aí, mais à frente, né, da nossa nota de aula, nós temos mais exercícios esperando por vocês. E se vocês acharem que não é suficiente, se acharem que querem fazer mais exercícios, então vamos lá para o cálculo A, né? Ok? Até a próxima! Honey, you are a rock